bem, pessoal? Estamos de volta aqui, o professor e a doutora. Muito bem. Fizemos o primeiro vídeo de apresentação, falamos para vocês lá uma geral. A ideia era, claro, só mostrar para vocês como é que a gente vai gravar os vídeos, beleza? Então hoje vamos direto a alguns assuntos aí, doutora Emanuele. Como é que funciona esta relação advogado-cliente? O que é que eu escuto muito? Eu não consigo falar com a minha advogada. Eu ligo para lá, ela nunca está. Eu mando mensagem, ela nunca responde. Doutora, por que é difícil falar com o advogado? Como é que funciona no geral? Existem profissionais que trabalham de diversas formas diferentes, então eu não posso aqui falar para você sobre a atuação e a condução dos outros profissionais. Desde que eu iniciei a minha trajetória com a advocacia, eu sempre prezei por ter poucos e bons clientes e que a minha atuação pudesse ser direcionada e específica para cada caso, tá? Mas essa é a forma que eu aderi no meu trabalho e que tem funcionado no decorrer dos anos. Esse foi sempre um cuidado que eu tive com a advocacia, né, para que os meus clientes se sentissem a par do que está acontecendo. E a partir disso, eu trabalhei de uma forma que sempre dou os feedbacks, os retornos para os clientes em uma frequência específica. Tá, mas não dá para, por exemplo, prezado cliente, se houver alguma movimentação, qualquer mudança, eu serei o primeiro ou a primeira a te comunicar. Fique tranquilo. Uhum. Eu não vou a todo momento fazer contato com você, que você tem os seus compromissos e entenda o seguinte, eu estou fazendo a sua defesa. Então eu preciso de tempo, eu preciso respirar. Não dá para ser assim, tá bom, se ela não entrou em contato comigo, é porque tá tudo certo. Ou não dá, porque nem isso, às vezes, as pessoas que me procuraram para fazer te botar na parede, mas nem para dizer que tá tudo em ordem, o cara, e às vezes eu mando mensagem lá, e o cara tem secretária, a secretária também não responde, entende? Continua a ter defesa. Tá, então vamos lá. O que acontece? O que o cliente tem que entender? Que a demanda dele é específica. Tem casos aqui que eu trabalho que eu não dou o retorno num prazo X, Y, Z. O que eu combino com o cliente, por exemplo, em ações que demandam mais tempo, ações judiciais normalmente, que a gente depende do judiciário, da movimentação do juiz, né? Então, esse retorno ele é mais demorado. Então, a gente já sinaliza para o cliente, olha, fulano, o seu caso, por se tratar de uma ação judicial mais complexa, tem todo o trabalho inicial da petição inicial, mas a gente informa para o cliente que peticionou, e a partir do momento que o processo está correndo, a gente informa ele que assim que houver movimentação, a gente dá retorno. Precisa ser pessoalmente isso? Não, a gente faz muito de forma digital hoje em dia. Na verdade, o meu modelo de negócio na advocacia, ele é digital. O meu escritório é virtual. Mas os advogados, de maneira geral, hoje, na verdade, estão usando muito essa questão virtual, inclusive as consultas virtuais, né? Sim, sim. Doutora, diz uma coisa para mim. Quais são os principais protocolos que se segue quando está no fórum? Quando é que o advogado sempre diz que tem que ir no fórum? Por que o advogado sempre tem que ir no fórum? Me explica isso para nós. Então, vamos lá. O que a gente faz recorrentemente no fórum? A gente hoje já faz os protocolos, todas as movimentações do processo a gente faz de forma virtual. Então, hoje a gente tem plataformas virtuais que dão ferramentas para nós. Então, todas as movimentações, tudo acontece virtualmente, tudo na internet. A gente tem uma plataforma específica do tribunal, na qual os advogados são cadastrados, têm acesso e tudo mais. Então, cada cliente vai ter o seu processo lá dentro com as conduções. Mas então, o que a gente faz presencialmente no fórum, doutora? A gente recorrentemente despacha. Vocês são despachantes também? Eu pensei que eram só advogados, pô. Pô, esse cargo de despachante aí dá uma boa grana, hein, cara? Todo mundo é despachante, explica isso aí pra nós aí. Que negócio é esse aí de despacha? Despacha. É um nome bem estranho, mas é o que a gente adota aí no dia a dia. Quando a gente faz o protocolo de um processo, as movimentações elas são necessárias e muitas vezes a gente precisa conversar com o juiz, né? Nem todos os advogados despacham, como a gente fala. Mas o que é importante do despacho é uma coisa que eu adotei na minha condução profissional. Conversar face a face com o juiz e explicar para ele o que está acontecendo no processo muitas vezes facilita para o meu cliente, traz benefícios, né? Então, às vezes eu preciso de uma movimentação, de uma decisão urgente para o meu cliente, eu protocolo nos autos, claro, porque é necessário, mas no mesmo ato eu agendo virtualmente com uma reunião, uma sessão com o magistrado daquela vara, onde o processo do meu cliente está.
Então eu vou lá, converso com o magistrado, explico para ele por que aquela decisão é importante para o meu cliente. Claro que o juiz ele não dá o retorno na hora, eu não saio de lá com uma decisão, mas o juiz pelo menos ouviu face a face, presencialmente, o meu ponto de vista, né? Então presencialmente fica muito mais fácil de eu explicar para que o juiz entenda por que aquilo realmente é necessário, por que precisa ter urgência, né? Então isso é muito importante, enfim, para que eles saibam que eu estou atuando naquele caso, né, e que eu estou sendo combativa. A gente usa muito esse termo, advogado combativo, isso é muito importante. Como eu já disse, a gente está sempre buscando, lutando pelo nosso cliente e aplicando a melhor técnica para ele, né? Tá sendo modesta, tá, gente? Tem alguns serviços aí que eu ajudo ela, claro, nas redações, algumas coisas, alguns debates aí, eu ajudo ela em algumas coisas, e ela é bem detalhista, tá? Bem, defende mesmo o cliente, e sempre com muito conteúdo. Para ter conteúdo tem que estudar bastante, Sim, né? Tem que estudar bastante. Você estuda bastante? Bastante. Tem que estudar, eu gosto muito de estudar, verdade. E também porque é necessário. Porque se a gente somente protocolar e ficar na retaguarda esperando, a gente sabe que muitas vezes demora muito. Então, essa é muito importante, é uma atuação que eu aderi aí na minha prática. Lógico que financeiramente pode dar um bom resultado, mas para dar bom resultado financeiramente tem que ganhar mais do que perder, né? Então, quando o cliente percebe que há um empenho, uma dedicação, enfim, um todo em cima da situação dele, que há muito mais vitórias, que é o seu caso, né? Peço licença para fazer essa observação. É muito mais interessante, mas em qualquer trabalho a gente gosta. O tempo que eu dei aula, eu não gostava de dar qualquer aula não, viu, gente? Eu me dedicava bastante, eu acho que os alunos gostavam, a própria forma que lecionava, mas tem que estudar muito, né? Imagina um advogado, tem que estudar, quer ter sucesso, tem que estudar, tem que ler e não admitir a derrota facilmente, né? O cliente não quer ser derrotado. Sim. Muitas vezes o cliente chega no escritório e ele sabe dos riscos da ação que ele está propondo. A gente deixa claro para ele os riscos, né? Então ele aceita esses riscos, ele sabe que é uma demanda de risco, né? Que pode ter ou não o êxito esperado 100%, pode ter um êxito menor do que ele espera. Mas quando ele se depara com um profissional que ele vê, mais uma vez, sendo combativo, ele sabe que você aplicou a melhor técnica, mesmo sabendo do risco da ação dele. Então, se eventualmente não teve o êxito que ele esperou, né, que ele buscava lá no início, ele sabe que era uma demanda arriscada e que você fez o melhor trabalho por ele. Então, se realmente ele não teve o êxito que ele esperava, ele sabe que a gente não teve controle disso, né? Então, isso é muito importante. Aí voltamos ao que eu falei ainda há pouco. Não existe isso, tá? Tá ganho. Por quê? Para conquistar o cliente, para cobrar os honorários. Isso não tá correto. Na verdade, é um tiro no pé, né? Porque depois o cliente vai cobrar, né? É um tiro no pé. Isso não tem nada disso. Quem julga é o judiciário, não é o advogado que julga. Então, sabe? Então, por isso que a gente, quando abriu o canal aqui, que a gente tava conversando lá no primeiro vídeo que eu falei para o pessoal, é justamente para isso. Não tem esse negócio que já ganhei, ou aquela arrogância toda, esquece. Tem que trabalhar bastante, tem que ser justo com o teu cliente, tem que olhar no olho dele e falar, eu não garanto isso, mas eu vou me empenhar muito, por quê? O advogado é muito bom pro trabalho dele, pra profissão dele, pro auge dele, que ele ganhe, cara. É óbvio, é uma questão óbvia. E se financeiramente o ganho financeiro dele estiver vinculado à porcentagem de êxito, ele vai querer perder? Isso é uma questão meio óbvia, entende? Mas não é tão simples como muita gente às vezes prega por aí, né, doutora? Vou tocar mais 2 assuntos aqui com você, tá? Honorários advocatícios, como é que se cobra isso? E OAB, você quer falar aqui primeiro aí? Vamos falar da OAB? Vamos falar da OAB. Que não existe advogado sem OAB, né? Meu Deus do céu! Vale como dica de diamante? Não, ainda não. O cara vai no Google, a cidadã vai no Google e já acha que é advogado, cara. Já acha que é advogada. Os caras estudam 5 anos, tem que fazer pós-graduação, teste na OAB, prova não sei do que, e não param de estudar porque muda toda hora artigo, resolução, cláusula, não sei o que, emenda constitucional, blá, 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 blá. Aí os caras vão no Google e já se acham advogado, cara. É incrível um negócio desse. Fala um pouquinho então da OAB, por favor. Vou ser bem objetivo. A OAB é um órgão de classe. Você só é advogado a partir do momento que você foi aprovado na ordem e fez a sua inscrição, recebeu a sua credencial como advogado. A partir daí você pode se identificar como advogado especialmente. Eu lembrei antes de a gente falar de honorários, eu lembrei de um assunto importante aqui também, né?
os advogados se formam, bacharel, pegam a carteirinha, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, com um número, né? Aí cada estado, ou mais de um estado, enfim. No seu caso é Santa Catarina, né? Isso. Mas depois eles se especializam. Quando, por exemplo, você é especialista em direito imobiliário, famílias e sucessões, tem experiências no Ministério Público, enfim, experiências generalistas em várias áreas, mas as suas atuações principais são... Sim, eu sou especialista em direito imobiliário e tenho atuação destacada em regularização de imóveis. Inventários. Isso, direito das famílias e sucessões. E vamos falar, talvez, por vídeo de hoje, eu acho que tá bom, para não encher muita turma aí de assunto, que tem assunto que não... Meu Deus do céu, vai dar uns 500 vídeos. Honorários, como é que o cliente analisa, como é que ele paga, como é que o advogado cobra, com base em quê? Ele olha para a cara do cara e diz, esse cara tem grana, esse cara não tem. É assim que funciona? Como é que é? A subseção de cada estado faz uma tabela de honorários. Tabela da OAB. Exatamente. Que medo. Então, vamos, exatamente. Mas assim, essa tabela, o que ela é? É um valor mínimo, tá? Ela consta lá para cada ato. Claro que lá não tem todos os atos, então alguns a gente tem que pegar a norma geral e tudo mais. Mas ela consta lá o piso que a gente fala. Então, ali olhando o piso, aquilo é o mínimo que o advogado pode cobrar, sob pena de cometer aviltamento, que a gente chama. Cometer o quê? Aviltamento. Jesus toma conta. Depois eu vou escrever aqui embaixo, porque eu não tenho a mínima ideia do que é aviltamento. Aviltamento. É quando o advogado cobra muito fora do padrão, ou seja, cobra muito menos daquilo que a OAB permite, porque aquele é o piso mínimo que o advogado pode cobrar. Quando a gente pode colocar valores maiores, percentuais maiores, aí vai depender de cada advogado. Quando o advogado é especialista, a gente sabe também que ele vai cobrar um pouco mais, porque ele já tem mais atuação naquela área, mais experiência, mais cursos, mais aperfeiçoamento, né? Então, vai depender caso a caso. E aí a gente precifica o valor fixo sobre... Vai depender do tipo de ação, né? Ou percentual no êxito, ou acumulação dos dois parâmetros, fixo mais percentual no êxito. Não esqueça, olha só, hein? Quem diria que eu ia falar isso um dia? Dê um like aí no nosso vídeo, inscreva-se no canal Professor e a Doutora, porque o YouTube é assim que funciona, filha e filha. Nós preparamos, conforme falei no vídeo de abertura, 2 momentos diferentes. Né? Então a gente deu uns títulos a esses momentos. A gente gostou, pode ser que futuramente a gente mude, enfim, mas a gente gostou. Um se chama A Dica de Diamante da Doutora. E o segundo momento, que é o Se Liga no Prof, é onde esse teacher vai dar lá uma mensagem para vocês que pode ter a ver com direito, pode não ter a ver com direito, enfim. Dica de Diamante da Doutora Emanuele. Dá uma olhada aí que legal. Então vamos lá, pessoal. A dica de diamante de hoje é: regularize seu imóvel. Por que, doutora, regularize seu imóvel? Eu acho que vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida que quem não registra não é dono. O que é registrar, doutora? É ter o seu nome na matrícula do imóvel. Quem não tem o seu nome na matrícula do imóvel não é proprietário. Pode ser possuidor, pode ser detentor, mas não proprietário do bem. Então, regularizar o imóvel é muito importante. E tudo isso a gente vai desmembrar em um vídeo específico para vocês. Muito bem, depois dessa dica de diamante da doutora Emanuele, o meu Se Liga no Prof de hoje. Estude, se prepare, torne-se crítico com conteúdo, porque o crítico sem conteúdo vai fazer você passar vexame. Quando você entrar para uma discussão de tema, seja lá que tema for, esteja preparado, pronto. Você só vai estar preparado, pronto, com a experiência de vida ou com teus estudos, os teus aperfeiçoamentos. Fora isso, você pode passar vergonha quando for discutir um tema que você não tem a mínima ideia do que se trata. Digo mais! Pare de dar tanta importância para as pessoas que não torcem para você, que não torcem para o teu sucesso, que querem te derrubar. Ora, dê atenção às pessoas que vibram com o teu sucesso, que choram, ficam tristes com as tuas derrotas. São essas pessoas valorosas que você tem que levar para toda a sua vida. Eu já caí mais de uma vez, poucas pessoas estenderam a mão para mim, e eu aprendi muito com isso, aprendi a ter mais maturidade, a selecionar melhor as pessoas que eu converso determinados assuntos e determinados temas. Fica a dica de hoje. Muito bem! Dito isto, vamos para o vídeo final do canal O Professor e a Doutora.